Você se lembra quando cê disse que se esqueceu, que lembrava que tinha esquecido a lembrança que já se perdeu. Eu não quero que você esqueça da lembrança que já não tem mais. Esquecido ficou na lembrança da memória que ficou pra trás. É uma amnésia, eu sinto muito por isso. Se você não lembra é porque ficou esquecido. E dessa amnésia não sobrou lembrança, pois você esquece que eu não te dei confiança. Se eu conheço, eu já não me lembro. Só não esqueço que o tempo passou. Se isso tudo caiu no esquecimento, não lembro mais o que se derramou. E não me importa se perdi a memória. Se não me lembro é que não importa. Alguma coisa falta nessa história. Melhor deixar para uma outra hora. É uma amnésia, eu sinto muito por isso. Se você não lembra é porque ficou esquecido. E dessa amnésia não sobrou lembrança, pois você esquece que eu não te dei confiança. Se faltou presença, não foi a minha. Se faltou impacto, não do meu lado. Não é indiferença, fala por você. É falta de contato, cê pode crer. Essa amnésia pode ser sua. Essa amnésia pode ser minha. Essa amnésia pode ser dela. Essa amnésia pode ser coletiva. É uma amnésia, eu sinto muito por isso. Se você não lembra é porque ficou esquecido. E dessa amnésia não sobrou lembrança, pois você esquece que eu não te dei confiança. Oi, 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 tamo chegando. Segundo episódio de Tudo Drag. Vamos ver o que rolou na semana entre os dias 3 e 8 de novembro. Atenção! Esse episódio contém spoilers de Drag Race Espanha 4, Drácula 666, Tailândia 3, UK 6, Down Under 4, exibidos entre os dias 3 e 8 de novembro. Mas antes de fazer girar a grande roda da vida, vamos dar as boas-vindas pra ela, Pemba, rainha da visão. E aí, firmeza? Gente, eu cheguei, olha eu aqui. Mona, essas divas reais estão cantando a minha vida, agora elas estão cantando Amnésia. Me senti tão representada que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Me bateu um esquecimento, a louca, né? Que bom estar aqui de volta, nosso Almanac Drag. O alerta de spoiler fundamental, hein? Se você ainda não assistiu os episódios de 3 a 8, né, a louca? Muito cuidado, não siga adiante. Ai, arrasou, que bom que a gente tá aqui de volta, episódio 2, hein? Pois é, as divas irreais são sucesso absoluto no YouTube. E eu adorei essa música, porque as pessoas assistem tantos programas durante a semana que não lembram mais, né, o que aconteceu. Então falei, vou usar na abertura, assim. Tudo é tudo, né, gatinha? Tudo é tudo e tudo é drag. E drag é tudo. Ai, me senti tão representada com a Amnésia. É muito louco, né? Porque a gente chega lá no último episódio da semana, a gente já tá assim, o que aconteceu no primeiro episódio da semana, lá no começo, no domingo? Então é muita coisa, né? Pra quem fala que, não tá tendo, não tô assistindo. Gente, é uma semana inteira, são 5 programas pra assistir. A lição de casa pra fazer é muito grande. Ou até confunde, né? Acha que uma drag tá numa temporada, mas na verdade ela tá em outra temporada e elas não se conhecem, são de multiversos diferentes, que vão se encontrar lá na frente também, né? Então vamos fazer um lembrete aqui. No final, vamos definir a drag da semana. Estou empolgadíssima para saber quem será.
Então fique ligado, vai rolar uma brincadeira nova também, que é icônica ou micônica. Imperdível, viu? Vamos de semana! Domingo é Espanha, terça-feira trago, quarta Tailândia, quinta-feira UK, sexta Down Under e sábado não tem. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Domingo é Espanha. E domingo é Espanha, temporada 4, episódio 7, um episódio de atuação, hein? Tem que fazer aí um infomercial, uma coisa meio teleshop, é La Dragueria del Coleccionista. Las marionetas han vuelto, las reinas deben crear sus propios anuncios para el teleshop más exclusivo de la televisión. Se non lo comprendes, tecla, tu tecla sabe. Amiga, por favor, amiga. Que estás acontecendo, manita? Que estás hablando? Não me compreendi nada. Te não compreendo. E as queens tinham que vender produtos para uma espécie de polishop. E aí se dividiram em 3 grupos. Colchão Mônica com Mariana Stars, Vampira Chan e Satisfyer com Angelita La Perversa, Chloe Vito, La Nina Del Antro e Butaca Bucaca com Le Coco e Maggie Yellow. Eu achei divertidíssimo, eu gosto desses programas assim, logo me lembro de Liz Arena. Eu acho chiquérrimo você entrar numa loja, virar pra uma câmera, começar a tirar todas as roupas e começar a falar R$19,90, R$19,90. E elas tinham tudo pra ir bem, né? Mas algumas foram mal, outras foram bem, outras foram mediana. Algumas foram mal, outras foram péssimas. Na verdade, ele me chamou a atenção a 2 grupos, né? A maioria delas não foi muito bem. Foi um desafio interessante. Tem alguns desafios de atuação que a gente mal consegue, né? Ver até o final, sem reclamar. Então, esse daí, a gente pelo menos conseguiu ver. Foi interessante, divertido. É aquele televendas que a gente via antigamente, né? Na televisão. Eu gostei. Eu tenho as minhas drags preferidas, então até o final desse episódio eu ainda chorarei um pouco, me lamentarei. Mas foi o Drag Race Espanha, eu gosto muito, eu defendo muito o Drag Race Espanha. Não vou falar mal, apesar dos julgamentos. As irmãs são maravilhosas e os prêmios também, né? Amo. Só pelos prêmios já vale a pena. E eu ia falar um pouquinho do mini desafio antes de falar do Run. Porque no mini desafio teve bonecos, fantoches, né? Porque todo mundo gosta de fantoche. É um desafio clássico onde você usa uma drag, um bonequinho de outra drag, monta ali como quiser e faz um teatrinho, como se estivesse numa festa infantil dos anos 80, dos anos 90. E naquele desafio, eu achei muito estranho a Angelita La Perversa pegar o bonequinho da Nina Del Antro e jogar no chão, porque isso aconteceu já em outras temporadas, em outros multiversos, e sempre pegou muito mal. Mas eu gosto tanto da Angelita La Perversa que eu tava torcendo pra ela, viu? Olha, você achou problemático? Engraçado, porque quando eu vi a cena, como eu gosto muito da Angelita e não gosto tanto da Nina Del Antro, eu não achei nenhum problema, mas pensando nisso agora, eu entendo o hate que a Angelita tem sofrido essa semana nas redes sociais. Realmente, não foi uma coisa que me chamou a atenção no episódio, e eu gosto muito da Angelita, né? Não tinha pensado por esse lado. Chegamos aí numa problematização nesse lance aí dos fantoches. Pois é, e ainda vai ter uma coincidência, mas a gente já vai chegar lá. Eu gostei do desafio, achei que as que fizeram dupla se saíram melhor do que o trio. E aí em 3 pessoas parece que foi mais difícil ali vender o produto que elas queriam. E tinha tudo a ver com sex shop, produtos de sex shop. E até o prêmio que elas ganharam, né? Ia ser brinquedos aí sobre essa esfera de um patrocinador, Lelo. E aí no runway,
elas fizeram os 4 elementos. Eu pensei, nossa, vai ser a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Ledo engano. Foi uma coisa muito medíocre pros 4 elementos. Eu achei que elas não estavam representando muito bem. Uma fez um vento voando, a Chloe Vito. A Angelita La Perversa eu gostei porque ela fez o Capitão Planeta, mas virou chacota, virou uma piada na internet. E as outras eu não achei que elas estavam servindo 4 elementos. Quando eu olhava a roupa delas, eu não falava, isso é ar, isso é fogo, isso é terra. Então eu achei que o desfile foi bem morno, perto do desafio. Ainda bem que teve esse desafio. Sim, não foi um desfile dentro daquilo que a gente esperava em 4 elementos, né? Elas não nos surpreenderam tanto. Mas antes do desfile, eu queria levantar uma questão aqui que eu achei interessante. Eu até anotei aqui, eu não sei se saindo daqui meu áudio vai sumir. Se meu áudio sumir, você me avisa, aí a gente deixa a coisa da questão pra depois. Mas vamos ver se meu áudio continua saindo. Você continua me ouvindo? Continua me ouvindo? Continuo. Tá Ótimo. tudo certo. Então eu queria levantar uma questão aqui que eu achei interessante, que eu anotei, que foi uma conversa entre as queens ali nos bastidores, quando elas estavam se montando, a Angelita e da Nina Delantro, que foi uma briga também pelo papel, né? Elas também brigaram pelo papel ali que foi distribuído, então a briga começou também antes mesmo de tudo, de toda a questão. Teve aí esse lance do boneco que você falou, ninguém brigou por isso, mas elas brigaram por papel nos bastidores ali, na questão da interpretação. E a nossa amiga, nossa querida Angelita, vai ter um apagamento aí das gatas, que elas estão no mesmo grupo, e depois ela vai culpar as outras garotas e falar, eu fui mal no desafio, mas porque elas não me deram fala, elas gritaram muito, não me deixaram falar, então eu fiquei subjugada, fiquei apagada e virei, perdi o protagonismo da cena. Então ela acabou culpando as outras e disse que não teve chance de escolher, então ela culpou as outras no palco ali pra apresentadora, então criou-se um clima bem horrível em torno dela. Ela se sentiu sabotada, né? E ela falou lá no palco, virou um caso de família, eu coloquei aqui no varal. E esse look dela, até você falando aí dos direitos que as drags merecem por executarem seus trabalhos, que é como qualquer outro trabalho, e eu vendo a cara da Angelita La Perversa, vestida de Capitão Planeta, lá no Nantucket, sentada, revirando o olho pra cima, eu falo, realmente, ela já devia ter muito mais benefícios ao longo dessa vida. Porque são anos de carreira, né? E eu torci muito por ela, mas mesmo assim deu tudo errado. Acabou que ela teve que dublar, né? E ela ia dublar com a vampira. Só que aí aconteceu uma coisa que foi um milagre e transformou essa semana para sempre. A bonequinha apareceu, tava na mão da vampira. Aí quem veio dublar? A Lanina Delantro. E assim como a Angelita La Perversa jogou a boneca da Lanina Delantro no chão no início do programa, aconteceu no lip sync, porque as duas tinham que se enfrentar, só que a Angelita que foi eliminada nesse caso, né? Eu tenho uma amiga que não acredita em karma, e quando eu vejo um episódio como esse, a gente vê o que é o karma, né? Você vê no começo, ela joga o boneco da outra. Eu não sou a maior defensora da Ninha, aqui no caso eu fico a favor da Angelita. Afinal de contas, juventude, vocês estão chorando demais. A bicha chama Angelita La Perversa. Vocês estão reclamando que ela foi má, que ela é cruel. É o personagem dela. Vocês não esperem que uma pessoa que usa o sobrenome de La Perversa vai ser a bicha mais amigável da competição. Então sim, ela tem o protagonismo dela. Até esse momento, todas as atenções das câmeras ela chamou pra ela. Todas as discussões que ela falava, eu não vou discutir isso, eu vou sair. E aí tudo se fechava nela. Ela era o assunto e ela passou a ser odiada porque realmente a câmera estava sempre nela. Mas entendam, as bichas que já são velhas, que fazem isso há muitos anos, elas têm outra pegada, sabe? Elas vivem em camarins há muitos anos. Muitas dessas queens que estão nessa competição nunca frequentaram um camarim de drag queen, nunca trabalharam na noite, nunca foram hostess, nunca apresentaram um show. Então elas são drag queens de Instagram, de redes sociais, do visual, do look. Elas não sabem o que é adquirir a amargura de longos anos trabalhando na noite, vivendo no meio desse viadeiro todo. Então a Angelita nada mais é do que a coerência em pessoa.
pessoa. Mas eu fiquei muito chocado com esse encerramento de ciclo, né? Porque no final aparece a bonequinha, tudo começou com uma boneca, teve uma briga ali no palco por um personagem, e no final a vingança foi feita, elas tiveram que dublar uma contra a outra. Eu fiquei com pena da Angelita ter que fazer aquilo, e ela teve que dublar com Ninha Delantro. Só delas estarem no mesmo grupo, no Maxi Desafio, já foi um pouco turbulento, né, para todas envolvidas. E quem ganhou essa semana foi a Le Cocon. Ela fez os 4 elementos entrando de balança, né, num look todo branco, que era Libra. Aí depois ela virou água, que era Escorpião. Aí ela virou fogo, que era Sagitário. Aí a gente pensa, vai fazer terra, Capricórnio. Não, era Lilith, a terra. O que dizer, né? Vocês gays são tão criativos. Mona, essa passarela realmente não me surpreendeu. Ultimamente, o Drag Race Espanha e o Drag Race UK são os dois que têm entregado melhores looks, mas mesmo a Mariana Estrella, da Venezuela, que é a querida do público, né? Essa bicha estridente, com uma presença tão marcante que você consegue odiar ela em vários níveis, num único episódio, cada vez que ela abre a boca pra dar uma entrevista. E mesmo ela sendo a perfeição em pessoa, em looks, ela ficou ali entre as piores essa noite, né? Ela entregou nada. Ela terminou meio Mr. Bison da periferia. Pois é, eu achei que a Chloe Vito ia vencer, porque ela tava com aquele véu pra cima que o vento levantou e os jurados gostaram tanto daquilo, mas pelo visto eles consideraram muito o desafio também. Então nunca dá pra saber. Quem decide aí é a Mama Supreme. É a Mama Supreme que sabe. A gente assiste, às vezes acontece o que a gente não esperava, mas a gente continua assistindo, porque lá na frente as coisas se justificam. Sem cancelar o programa, sem cancelar a Queen que você não gosta, sabe? Sem tacar hate, sem perseguir ninguém. Dá pra continuar assistindo o programa, mesmo que a sua preferida seja eliminada, sabe? Não dá pra... não gosto mais porque não tá mais ali. De repente você perde ela pelas redes, nunca mais você ouve falar nela, entendeu? Pode acontecer, são muitas drag queens, então aproveite, aprecie enquanto tá acontecendo esse verdadeiro espetáculo e que a gente pode levantar várias questões em torno disso, né? E o mundo dá voltas. Quando a Jada Essence Hall ganhou, eu achei injusto, eu tava torcendo pra Crystal Method. Mas depois, quando eu vi a Jada num All-Star, eu entendi que ela merecia ter ganhado, sim. Enquanto a Crystal Method só conseguiu proporcionar uma filha horrorosa. E fica aqui o meu protesto, né? E tenho dito. Mas e aí no final, amiga? Quem saiu nesse episódio, afinal de contas, depois do lip sync dessas monstras? Temos a resolução? Sim, querida. Infelizmente foi o enterro de Angelita La Perversa. Assim diz os memes, né? As pessoas dizem que é um final feliz, que é muito bom que finalmente tenham tirado essa pessoa daí. Essa pessoa que era protagonista e estava carregando a temporada nas costas. Eu quero ver o que as outras vão entregar sem a Angelita La Perversa movimentando tudo naquela história. Né? Tudo é uma questão de você gostar ou não da drag, né? Porque às vezes você não gosta da drag, tudo justifica você tacar um hate nela ou achar que ela não faz falta nenhuma. E aí você passa todos os panos quando você gosta, quando você não gosta você vê todos os defeitos. Então é muito pessoal também, até mesmo a torcida, mas nada justifica tacar hate no artista, né? Porque afinal de contas, vamos lembrar que elas estão fazendo personagem. E ela foi muito coerente com o que é uma Angelita La Perversa, né? Então, repensem aí os posicionamentos e a visão de vocês do que é drag. Ela apenas foi coerente. Assim como quando vocês defendem a Miranda Lebrão, né? Que ela tem também um comportamento um pouco antipático às vezes e também faz parte do personagem. Então, vamos aí ser coerente com todas, né? Pois é, não adianta ter 2 pesos, 2 medidas, né? Qual que é o critério? Ai, ai, ai. E terça-feira é dia de Drácula. Terça-feira, Drácula, que as irmãs Boulay foram de uma caveira ali que abria e fechava a boca, cheia de prótese colada na cara. Falei, meu Deus, nada supera isso. Com certeza elas vão ser a drag da semana, essa semana. Mona, eu também gostei muito. É claro que assim, né, é uma prótese, não é uma máscara comum, é uma prótese muito bem colocada, a boca mexe. Eu achei, assim, foi um grande destaque essa semana no universo drag, essa montação de caveira que
as bulês usaram. Mesmo eu, que não sou o maior fã das bulês, deitei pra essas caveiras, viu? Elas ficaram ali sem derreter, sem dissolver o episódio inteiro. Duraram. Muito bacana ver elas de caveira. A conversa delas também no balcão essa semana foi muito engraçada. Elas meio que se afrontaram ali, né? E uma falou pra outra, ai, não fale assim comigo, eu não sou elas, sabe? Não me confunda, comigo não funciona. Então elas meio que jogaram um shade uma na outra ali, foi bem bacana. Sem falar a convidada, né? Que era ninguém mais, ninguém menos do que Violet Chachki, uma das vencedoras mais queridas do Drag Race original. E elas, essa semana, tinham que fazer um monstro monocromático. Era uma homenagem aos filmes antigos, preto e branco, com filme mudo, né? Que a pessoa só gesticulava e aparecia o texto depois do que ela tinha falado. Eu achei um desafio divertidíssimo, mas eu tenho que falar que jogar a maldição no Grey Matter várias vezes consecutivas é muito injusto. Eu espero que todas elas faleçam, porque a Grey Matter tá sofrendo muito na mão das outras. Ai, adorei. A observação que eu tinha era essa também. Segunda maldição pro Grey Matter. A primeira vez amarraram o braço dele, ele teve que se montar com o braço amarrado. Dessa vez ele teve que se maquiar com uma lente onde não se enxergava nada. Então eu senti ali uma perseguição, na verdade é uma insegurança delas de querer se livrar dele, porque ele é um concorrente muito forte, né? Ele pensa muito fora da caixinha, né? Da casinha, em relação a elas. Então eu senti ali que quem escolheu a maldição poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, inclusive as que nunca foram amaldiçoadas ou que estão sempre no top, né? Pra poder testar elas. E ela não quis se indispor, né? Com a Ásia, né? Com quem ela tem pacto. Então elas fazem os pactos sujos delas ali pelos bastidores, e acaba que a Grey, que é mais tímida, mais na dela, acaba ficando de lado, mas ela é sempre o grande destaque da semana em relação a look e originalidade, né? Os jurados são apaixonados por Grey Matter. Ela que voltou aí recentemente, né, de um sacrifício, sobreviveu e continua firme e forte na competição. Quando começam a perseguir muito é porque a bicha tá incomodando. Pois é, tanto é que ela ganha com um look belíssimo, que eu acho que ali usava pernas de pau, era uma coisa meio pesadelo, Slenderman. Eu achei maravilhosa. Várias outras serviram looks bonitos, mas como sempre o Drácula não mostra muito durante o desafio. A gente vai ver o look lá quando os jurados vão dar o feedback, né? A Pi fez um monstro de sombras, mais colorido, mais moderno. E a Aurora, pela primeira vez, resolveu entregar uma coisa mais monstrenga, né? Mas parece que não gostaram daquela cara de papel machê. Eu gostei muito de vários looks desse desafio. Eu acho que a Grey realmente foi a que mais acertou no look. Foi um desafio muito interessante, né? Esses monstros de cinema antigo. Algumas acabaram apontando muito pro futuro, né? E as irmãs Boulay perceberam, falaram, tá muito futurista, não é isso que a gente pediu. Então, eu gostei muito. E gostei que era uma passarela toda em preto e branco, né? Elas tiveram que fazer uma maquiagem toda em preto e branco também. Então, isso é um grande teste de criatividade, né? Muitas erraram no tom e vieram com a cara toda sépia, né? Num tom só de cinza, não tinha as nuances ali entre o preto e o branco, né? A maquiagem não tinha essas dimensões, né? Mas a Grey Matter, que é a rainha do Drácula 666, e eu desde o primeiro episódio estou aqui puxando o saco dela, usou uma máscara maravilhosa que não fez diferença nenhuma se ela conseguia se enxergar ou não para se maquiar. Colocou uma asa nas próprias mãos e o look tinha uma mão falsa. Até as bullies brincaram depois que deram um tchau pra ela, né? Ai, suas mãos, né? Onde estão suas mãos? E deram um tchau pra ela pra ver se ela saía do personagem. E olha que interessante, né? Porque até isso elas estão testando ali. A gente não tem a menor noção que acontece isso, porque a gente não viu esse take. E a Grey não retribuiu o tchau, não saindo do personagem. Então é uma bicha que tá arrasando nessa competição. Ela vai chegar na final, viu? Eu espero que sim, mas fico preocupada porque fica todo mundo mirando nela, sendo que tem outras ali que estão se saindo muito bem, e mesmo assim são revoltadas, né, como a Asia Consent. E a Grey Matter, aquela mão falsa, eu gostei tanto dos dedos serem alongados, uma coisa meio ossinho, tava muito estilizada também, muito bem feita, dá pra ver que ele é bem ligado no acabamento. Sim, o trabalho dele é um trabalho, assim, primoroso em relação
relação a outras queens ali que usam um veludo duvidoso, né? Um tecido muito comum, ele não, ele faz muito volume, tem muitas dimensões. A gente mal entende, né? Qual é o material, como que foi feito. E isso é que é impressionante nesse programa, né? Os looks das queens desse programa são, em originalidade, eles dão um verdadeiro espetáculo em relação aos outros programas de drag queen que a gente costuma ver. Também acham. E aí, no extermínio, sobrou pra Jaharia, junto com a Auntie, que foi muito criticada pela Violet. A Aurora, né? Falei errado. A Aurora foi muito criticada pela Violet, porque ela tava sem sapato, ela só amarrou um saco no pé. Falou, não, isso é inadmissível. A gente já falou isso aqui no programa, né? Não pode entrar descalça, gente. Pelo menos uma sandália, gladiadora, qualquer coisa. E a Jaharia, ninguém sabia se era um morcego, uma mariposa. Eu acho que era um morcego, porque ela desenhou um dentinho pontudo ali no lábio. Só que o desafio do extermínio foi terrível. Era uma câmara de vácuo, latex, que elas ficavam presas ali numa parede, ia fechando aquele plástico, sufocando elas. Mas tinha umas mangueirinhas presas na boca pra respirar. Eu acho um absurdo quando o desafio é assim. Eu confesso que esse desafio me deixou bem panicada, bem gatilhada. Eu olhava um pouco pra tela, depois eu parava, porque a gente ficava até com falta de ar, né? Elas estavam presas numa parede metálica que dava choque nas costas, um plástico, uma lona cai sobre elas e faz um vácuo. Então elas estão em vácuo, sem poder respirar. Aí eu já tava desesperado aqui pensando como que é o sinal pra ela falar socorro, eu não aguento mais. Então quando finalmente a gente entendeu que era só balançar a cabeça que não, né? E aí elas saíram dali daquela máquina. Mas foi desesperador. Não é o tipo de eliminação que a gente gostaria ou quer ver no programa de drag, né? E você sabe, eu tava pensando aqui neste dia que este programa tem eliminações diferentes do Drag Race, né? Que faz uma dublagem, quem ganha a dublagem fica no programa. Por que eles não fazem desafios monstruosos no próprio palco, né? Que o jurado possa assistir e que eles possam dar o veredito ali mesmo no próprio palco. Por que eles não adaptam isso? Por que as queens precisam de ser transportadas até um parque temático, ou algum lugar que tem uma máquina, ou um lugar monstruoso para elas poderem fazer o desafio final, e a gente só vai ver um vídeo, né? Então perde um pouco da emoção dos apresentadores verem o desafio, dos jurados participarem também. Muito da conversa também dos jurados no balcão é sem os convidados aparecem só na hora do julgamento, e a gente gostaria de ver os comentários com convidados também, fazendo comentários pra câmera, a gente não vê. Então falta algumas coisinhas ali, mas principalmente o lance do desafio final, sabe? A eliminação podia melhorar isso, pra gente conseguir assistir até o fim, sem ter que ligar pro CVV, né, Mona? Isso dos convidados, saber quem foi eliminado, né? É essencial. Você foi lá, participou das gravações e não sabe. Nem os outros participantes sabem, só na semana seguinte, quando elas voltam pro workroom delas lá, que elas vão descobrir quem que sobreviveu, quem que saiu. E acabou que saiu a Aurora Cosmic. Ela fez aí um movimento de balançar a cabeça. Nem sabia que era possível mexer a cabeça naquele vácuo super apertado. Mas é melhor desistir do que ficar passando por aquilo tudo, né? Deve ter sido muito horrível a sensação de Aurora. Ela que é uma princesa, que sempre entregou beleza, e quando entregou monstro, saiu. Isso costuma acontecer com as drags, né? É um karma. Mona, eles pedem, né? Gostaria que você melhorasse a sua maquiagem. Aí você volta com a maquiagem e eles falam, meu Deus, como você está linda hoje, a melhor maquiagem que você fez na sua vida. Você está eliminada. Ou então já pode ir embora agora. Isso, parabéns, você já melhorou tudo que você poderia melhorar, já entendeu o meu recado, agora pode ir embora. E sempre acontece, né? E aí era o caso de uma queen que nunca foi um monstro, o dia que ela se monstrou, ela foi embora. Então é perigoso ouvir os jurados às vezes. Pois é, se você confia no seu taco e o jurado tá falando pra fazer outra coisa, o apresentador falando pra fazer outra coisa, mesmo assim é melhor confiar no seu próprio estômago, né? Porque às vezes também você muda só pra agradar o jurado e não consegue chegar lá. Você tem que acreditar e ter confiança de que é capaz de levar a coroa por conta disso. É isso aí. E falar em chegar lá, por onde estamos passando agora no nosso giro pelo mundo?
Estamos na quarta-feira, bebê. E quarta é dia de Drag Race Tailândia 3. Quarta Tailândia. Com Panjaina na apresentação. Ela que entregou um look aí, de novo, super pesado. Um look verde com dourado. Eu achei uma coisa meio carnavalesca, mas eu sei que pra eles tem a ver com a realeza. E aí, assim, o vestido é tão grande, tão bufante, e a peruquinha minúscula colada ao couro do cabelo, né? Então a Panjaina aí já vai ser a primeira criticada da minha lista. E olha que eu nem falei do programa, né? Episódio 4 é atuação. Elas tinham que fazer uma novela. Foi uma loucura aquilo. Ban Lak Lok Led Lud Lai Tai Lan Lung. Todo mundo era filho de todo mundo era pai de todo mundo, uma família imensa, uma novela tailandesa muito mais dramática do que qualquer novela mexicana que você já imaginou na sua vida. Eu assisti a um surto televisivo, né? Esse desafio aí de interpretação, essa novela pra mim foi um surto televisivo. É o programa que não está chegando, né? Que nas pesquisas é o pior da leva de programas que a gente tem acompanhado. Isso lava minha alma, infelizmente não é pelos mesmos motivos que o meu, que eles não gostam do programa. Aliás, os motivos pelos quais eu não gosto do programa é pelos quais eles assistem. Mas, de qualquer modo, vem aí Panjaina com mais um vestido pesado, segunda semana não aguentando carregar o look, gritando mais do que tudo, copiando o trejeito de Mamapau, virando pra câmera. Um dia ela chega lá, viu? Ela tá aí no 30%. Mas você vê que ela tá caprichando na produção, né? Nos bastidores ela vem pro mini desafio, ela vem de menino toda montadinha, toda gostosinha, toda querendo chamar atenção. Então elas querem ser a grande figura do programa, né? Então eu espero que elas cheguem lá. Você veja no caso da nossa amiga lá da França, o quanto as bichas amam ela, né? Quando ela entra, não sei se é obrigatório ou não, mas elas gritam, oh, Nikki, Nikki, Nikki. E ela tem mesmo esse amor das queens, das participantes por ela. Ela conquistou essa simpatia. A gente vê outras apresentadoras aí pelo mundo que elas entram, elas vêm com abacaxi na cabeça, mas elas não conseguem nem gritos. Quem tem que gritar é ela mesma. E é o caso de Panjaina, Jaina, rouba vagas, Hills. Verdade, Mona. Panjaina tá bem Nicolas Cagezinho quando aparece no Workroom. E eu gostei da novela. Eu achei tudo divertido, envolvente. Mas a novela não acabava nunca, gente. Dava pra ter cortado aquela novela. 1/3 dela já tava bom demais. A novela ia tendo continuidades e continuidades. Desfecho atrás de desfecho. Chegou uma hora que eu já tava tonta. E no runway, o tema era chapéu. Adorei esse tema pra desafio, viu? Porque acessório de cabeça é o que completa o look. E se você não coloca nada na cabeça, seu look tá incompleto. Vai ver, foi pra contrastar com o tema chapéu, que a Panjaina veio com essa cabeça lisa, quase careca, né? Com esse cabelo lambido, um vestido super volumoso, uma cabeça lambida. Não faz o menor sentido, sabe? No visagismo, tá totalmente desproporcional, desconexo. A montação dela própria. Aqui vai mais uma crítica minha pro programa. Semana passada a gente viu também, acho que um desafio aí, não lembro se foi interpretação, o que aconteceu, mas foi uma passarela de macho. Elas tinham que ser sugar daddy. E hoje a gente vai ver uma passarela de chapéu, que também é o 10% do look de uma queen. Então eu acho que isso daí poderia ser um episódio só, sabe? Hoje a passarela é dupla. Vocês vão servir um look de chapéu e um look de sugar daddy, sabe? São duas passarelas que pra mim nenhuma das duas representa. Eu não acreditei que a gente ia ter que assistir uma passarela só de chapéu e looks horrorosos de novo. Junta duas, não dá uma. Junta duas, não dá uma, Mona. A gente acabou de reclamar aí muito da Espanha, exigir muito de 4 elementos, mas aqui a gente tá também na Tailândia vendo uma passarela só de chapéu, é demais pro meu coração, sabe? Um episódio cagado. Foi difícil tirar isso aí, hein, produção? Pelo amor de Deus. Já sei, vamos fazer uma passarela só de chapéu. Ninguém pensou, ninguém falou na reunião de pauta, gente, mas só isso. Mas você sabe que eu gostei. Um ou outro tava bem executado. Alguns não, mas Benzediva, ela fez um chapéu inteiro, né? Uma cartola gigante que vestia o corpo dela inteiro. Então achei que ela serviu criatividade aí. Ninguém gostou do mesmo jeito, porque ela teve que dublar com a shotgun. Eu gostei do lip sync. Elas são mais contidas no lip sync, né? Mas ficou bonitinho. E pelo que eu vi aí, lip sync da Tailândia, temporada 3, é só música de RuPaul. Vai ser assim
assim mesmo, acabou saindo a Shotgun. Enfim. Olha, não estão comprando o direito de música das Filipinas. É Filipinas que a gente tá falando, eu creio. Ai, amnésia. Tailândia. Filipinas é da Mama Pau. Isso, eu confundo os dois países. Olha, vai sempre ter uma gravação minha fazendo essa confusão. Então, gente, eu quero música local. Tudo bem, eu adoro as músicas da RuPaul, mas vocês não compraram os direitos de nenhuma música de diva do próprio país para as queens fazerem um show babadeiro, né? E aí também, olha como eu não tô entendendo nada, porque o look que eu mais gostei foi o da Benze Diva. E ela foi dublar. Ela foi, tipo, a pior da semana, junto com a Short. E ela não tava mal na novela, né? Eu acho que o que pontuou esse desafio foi esse desafio não. O que pontuou esse episódio foi o desafio de interpretação, porque a passarela da Shotgun estava maravilhosa, um chapéu típico ali, né? Uma roupa maravilhosa, que também conversava com o chapéu. Eles foram achar um defeito, falar mal do sapato dela. E a outra, a Benze Diva, veio de chapéu literal. Ela veio toda escondida dentro de um chapéu enorme. Tudo bem que muito literal, mas eu também achei uma passarela incrível. Então, pra mim, assim, as duas melhores da passarela foram as que dublaram. Então aqui eu já não estou torcendo pra ninguém mais. Eu gosto quando a drag é literal. Ai, falaram pra eu vestir um chapéu. Estou aqui vestindo um chapéu no meu corpo todo, né? Então, Tailândia, achei que tá correndo muito bem. Já é o 4º episódio, né? Então logo acaba, então sem choro. As pessoas ficam falando por aí, é a xepa, é não sei o que. São drag queens com sonhos, não importa onde elas estão. A gente vai torcer por elas. Exatamente, independente da qualidade das drags que estão concorrendo, independente da qualidade da hostess, independente da qualidade do som, do áudio, a gente continua firme e forte, valorizando a arte drag, porque mesmo as piores, mesmo as azaronas, podem conquistar o coração do público, né? A gente viu aí no Global a Nelênia, que conquistou o coração do público, e tudo pode acontecer, e elas podem também, depois, com essa vitrine, voltarem melhoradas numa outra versão. Então, foda-se se não são as melhores drags, a gente tem que valorizar, né, e assistir mesmo assim. Aliás, ninguém é obrigado a assistir, sabe? Agora, deixar de assistir por um critério extremamente pessoal, é como deixar de assistir, sei lá, parei de assistir uma série porque o personagem que eu gostava se casou. Então, não faz mais sentido pra mim. Então, acho que isso é uma forma muito egoísta de enxergar o mundo, sabe? Isso acaba, né, com a indústria do entretenimento. E a RuPaul, ela quer ter algum respaldo pra continuar os programas. Aí ela cancela o Brasil, continua o Tailândia, ninguém sabe por quê. Porque ela viu que ninguém no Brasil sequer tava interessado. Então, cuidado, gente. Tudo é algoritmo. Exatamente. Vamos pra quinta-feira. Quinta-feira que é dia de UK. É quinta-feira, o quê? Temporada 6, episódio 7, foi o Pop of the Tops. Um musical, né? Um musical. E aí teve um monte de musical semana passada. Aí os que não teve semana passada estão sobrando pra essa semana, né? E eu gostei porque o Pop of the Tops é uma homenagem ao Top of the Pop, que era um programa de música pop do Reino Unido. Esse programa foi que deu apelido às Spice Girls, a Sparty, a Ginger, a Baby, e por aí vai. Então é um programa muito querido no coração dos adolescentes dos anos 90 e 2000. E ali elas tinham que fazer várias divas, né? A Relissa fez a Adele. Falei, nossa, não dá muito certo. A Marmalade fez Elton John. Pensei, pra quê? A Lil fez Cilla Black. Até que ela se saiu bem. Lavox também se saiu bem como Shirley Bassey. Kyron Trax fez George Michael. Pra quê, senhor? Charity fez Kylie Minogue, que é australiana, mas é um ícone do Reino Unido. E a Octavia pegou a Jerry Halliwell, que é a Ginger Spice, a Spice ruiva. Só que ela não sabia nada das Spice Girls. Ela não sabia nem que esses personagens eram baseados em pessoas reais, né? Então ela se deu muito mal nesse desafio. Meu Deus, o grito que eu dei, eu caí da cadeira quando essa bicha falou que ela não sabia quem era Spice Girls.
Girls. Então por que você tava nos bastidores brigando com as outras falando que queria ser a Ginger Spice? O que você pensou na sua mente doentia que era Ginger Spice e Spice Girls? Então assim, eu acho que o grande alerta para esse episódio é isso mesmo, sabe? É sobre essa nova geração de pessoas jovens, extremamente arrogantes, donas do mundo, né? Que quando elas querem uma coisa, elas não querem nem saber que coisa é essa, elas não respeitam a fala de ninguém, a decisão de ninguém. Eu não lembro a critério de quem que tava ali a divisão dos personagens, eu não lembro exatamente como foi feito, mas foi uma forma muito egoísta dela de querer fazer um personagem que ela nem sabe quem era, e resolver que ela ia levar isso, sabe? Foi lá passar essa vergonha, ainda falou que não sabia quem era Spice Girls. Também é um alerta sobre a comunidade gay, né? Não conhecer suas referências, a sua história, uma história recente, não tão distante assim, sabe? A gente não precisa ter 40 anos para saber quem é Spice Girls, basta fazer uma pesquisa no Google. Então acho que pra mim o grande destaque foi esse. A divisão de papéis ali muito errada, tipo assim, a caribenha preta quis fazer a Adele, não sei o que deu na cabeça dela, eu quero ser a Adele. A outra Marmalade com cara de menina falou, você é o Elton John, aí virou um Elton John caricato. A outra também, a mega arrogante jovenzinha que se acha dona do mundo, que tem problema de confiança e precisa de aprovação o tempo todo, a Kyra, quis fazer o George Michael. Então a gente vê ali a pessoa fazendo questão de fazer uma coisa que ela sabe que não vai dar conta. Algumas deram certo, outras nem tanto, mas essa juventude é difícil de lidar, viu? Aí você reclama quando vem uma Angelita lá perversa, velha, fica amarga, começa a tratar todo mundo mal e vai embora, e ganha o ódio de todo mundo, mas é difícil também de não odiar, tendo que lidar com uma geração de drag queens jovens tão ignorantes e tão egoístas. Se elas se vissem de fora, a Melissa ia ficar com o papel do George Michael, né? George Michael, que pouca gente sabe disso, é meu pai, gente. Então eu achei um desrespeito ao George Michael, o papel que ela fez. A Lil, ela podia ter feito a Jerry Halliwell, ia ser muito melhor. E várias ali a gente pensava que poderia sair melhor como outro personagem. Outra coisa que foi epistemicídio, na minha sincera opinião, foi eles fazerem um monte de diva um pouco aleatória e trazer até uma que é australiana, nem é de lá, e esquecer completamente a Rosie Murphy. E a Rosie Murphy foi aí vocalista do Moloco, tem uma carreira solo sólida e sempre fez música de pista pras boates LGBTQIAPN+, inclusivas. E aí eles esquecem completamente a existência dela e colocam ali o desafio da Runway, a noite das 1000 princesas Diana. Falei, maravilhoso, mas se fosse noite das 1000 Rosie Murphy, ainda assim elas iam ter muito mais material para trabalhar em cima, porque ela é a rainha dos looks. Ela é a pessoa em quem Lady Gaga se inspira. E você só vai saber disso quando estiver velha, amarga e cansada de ver plágios e mais plágios diante dos seus olhos. Realmente a Rosie foi esquecida, mas a gente sabe que várias outras estrelas, né, não estiveram nesse musical. Mas eles passaram ali uma legenda, né, com o nome de várias outras estrelas, não esteve no nome de Rosie Murphy também. Quando você fala de Moloco, você tá falando de uma referência, de toda uma história, de uma década, de uma geração, né? Então não é uma coisa assim, é o meu gosto, é porque eu gosto dela, ela tem que estar lá. Não, é mesmo uma coisa que faz parte de uma história, de uma geração, né, musicalmente. E em questão de referência, basta aí qualquer bichinha nova que estiver ouvindo e odiando, né, que a gente fala mal da Lady Gaga, basta fazer uma pesquisa no Google que você vai ver, né, quase que 80% dos looks da Lady Gaga copiados dos looks da Rosie Murphy. Só que como ela não tem tanta mídia quanto a Lady Gaga, tem esse apagamento, né? E acaba parecendo que ela foi original e tirou do cu a ideia. E na verdade são plágios e mais plágios e mais plágios aí na sua timeline para te enganar. Mas vamos falar das 1000 Lady Dies? A pior de todas, Mona. Essa bicha, com a da peruquinha. Essa do vestido verde. Meu Deus. Por quê? A Tavia. A Tavia é a Ginger. É a Ginger.
Ela entregou a Ginger Spice e depois ela foi lá e entregou esse vestido. Provando que não sabe quem é Spice Girls e também não sabe quem é Lady Di, né? Então foi mesmo uma noite horrível para esse garoto das perucas estranhas, que tem apenas uma sobrancelha expressiva e tá aí durando até hoje, né? A Octavia. Esse crossdresserzinho estranho. Ela mesma. E ali a gente já viu que ela tava em perigo, que ela vai ter que dublar. E muitas ali não se saíram muito bem. A Charity, por exemplo, ficou parecendo a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Não era uma coisa que a gente via Lady Di. A Karen Trax até fez um vestido de vingança bonito, mas o vestido da Lil, da vingança, que ela entra de noiva com a manga bufante, exatamente como era Lady Di no casamento de 81. E ela tira e vira o vestido do divórcio, né? Depois que ela se separa do Príncipe Charles, é o vestido da vingança. Eu achei que tava muito mais bonito do que o vestido que a Kyra fez. E a Lavoix, ela entrou pra história, gente. Ela foi a primeira drag queen a receber uma baldada de água na cara na passarela. Ela fez a mãe, né? A mãe que ia nos parques aquáticos, que jogava tênis, uma Lady Di pouco referenciada. Pensou totalmente fora, né, do que as outras pensaram. Muito destaque, ela que fez Shirley Bassey, né, que arrasou na performance do musical. E no look, é claro que não foi um look glamouroso, foi um moletom e um shortinho e uma raquete de tênis, mas surpreendeu pela originalidade, né. A Lavox, que é uma das melhores drags, na minha opinião, dessa leva aí, dessa competição. Desse grupo, né, que tem ainda umas 8 drag queens. E destaque pra Lil, né, como você disse, ela veio aí toda de Lady Di no vestido, e ela só não foi tão bem essa noite, porque ela fez o personagem dela no musical, apresentava o musical todo, né, a Cilla Black, ela apresentou todo o musical, e depois ela fez um número musical. Então ela apresentou muito bem, mas na hora do número musical ela se perdeu ali, e as críticas do jurado foram sobre o número musical. Mas de resto ela também entregou muito essa noite, ela que vinha sofrendo aí, né, riscos de eliminação várias semanas seguidas. Ai, mas eu amo muito a Lil. Eu queria que ela se saísse muito melhor. E teve algumas outras que estavam bonitas de Lady Di, Ulysses Leaves. Ela fez um look aí preto com dourado que deu muito certo. Chapeuzinho retinho, tava muito ajustadinha. E Marmalade, todo mundo gostou. É um vestido branco de bolinha preta. É bonito? Sim, da cintura pra cima. Esse comprimento de saia Evanger, a Lady Di não usou. E a Kate Middleton, quando tentou copiar, também não usou. Então eu não sei em que mundo é esse que ela vive, mas as pessoas amaram, né? Sobrou pra quem dublar com a Octavia? Lil, meu coração ficou partido. Ainda mais que foi uma das melhores músicas que já existiu na história dos musicais desta terra, gente. Time Warp, do The Rock Horror Picture Show, é uma música icônica, praticamente um hino. Se você não assistiu The Rock Horror Picture Show, corre, tá atrasada, não dá tempo de ver tudo até o final da vida, viu, gente? Então corre lá. E aí essa música que eu amo tanto, é claro que Lil entregou de todo o coração e foi maravilhosa, eliminando assim a Octavia. Ai, menina, eu achei que ela foi tão bem essa noite. Pra mim não era nem pra ela estar no bottom. Eu gosto muito dela. Ela tem essa cara, né, de quem tá preocupada, tá ansiosa, mas é a cara dela. Então os jurados sempre vão julgar como se ela estivesse tensa, preocupada ou perdida, né, ou com medo de ir embora, mas é só a cara dela mesmo, uma cara de bosta, assim, uma cara de cansada. E os jurados ainda não perceberam isso, sabe? E isso pra mim é a grande característica dela. Talvez ela ainda também não saiba enganar os jurados, né, fingir pros jurados que ela está fazendo, né? No caso, às vezes é um desafio de coreografia, ela se perde e fica atrasada das outras, e aí os jurados olham pra cara dela, ela tá pensando, ela tá olhando pro chão, ela tá olhando pras outras, então ela se entrega muito rápido. Mas tirando isso, eu adoro ela, adoro a estética dela, adoro ela montada, e fico muito feliz que ela tenha ficado. E, assim, boa sorte pra Octavia, né? Tomara que com a grana que ela ganhou aí na participação do programa, ela compre novas perucas, né? Que ela melhore o drag dela, saia desse universo de drag das sombras, que é quase aquela drag das sombras que a gente tinha no Drag Race original,
que perdeu pra Windy, da temporada da We For Windy lá, a asiática. Tinha uma drag assombrosa ali. É um jeito meio daquele tipo daquela drag assombrosa, só que sem dinheiro, sabe? Mais baixo orçamento ainda. Eu acho que ela pode até fazer essa drag estranha que ela quer fazer, mas ela tem que dar uma aprimorada, né? Um acabamento melhor. A maquiagem também fica um pouco menos caricata, né? Encontrar o personagem dela. A Octavia, ela tem a personalidade, mas ela não encontrou o personagem dela. É isso. A drag um pouco vagalume, um pouco da sombra, um pouco engraçada. Tipo a Dawn. Down. Exatamente, Mona, Down. Eu não tava lembrando o nome dela. Mas eu acho que assim, é meio que o universo que a Octavia de repente entregaria bem, com essa cara estranha que ela tem, seria esse universo. Talvez ela fosse bem nesse universo. Ela só precisa de se encontrar. Elas são novas também, né? Elas fazem tutorial de maquiagem na internet e viram drag queens, né? Então, e também é bom, né? Que bom que elas têm essa chance, esse espaço, né? Que hoje o mundo permite, as famílias permitem, e elas têm um programa para mostrar a arte delas, elas podem desenvolver, e muitas vão viver disso lá na frente, né? E que bom ter a validação de RuPaul, né? Aparecer no programa com RuPaul como jurada e receber o julgamento dela, a validação dela, né? As críticas dela, o quanto você pode melhorar e o quanto participar dessa vitrine é importante, né? Para todas elas. E a Octavia também não é diferente das outras. Parabéns pra ela e boa sorte pra ela na carreira. Não quero tacar hate em ninguém, não. Você falou da cara da Lil, mas e a cara da Octavia, né? Ela tem essas sobrancelhas verticais e é icônica também. Eu achei que ela ia pra final, a gente já falou em outros programas, que só dela ter essa cara, né? Com certeza ela consegue enganar os jurados e passar no mínimo safe. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Tem que ter muito mais do que um bom carão. A gente deseja aí sucesso pra Octavia. Lil, melhoras pra parar com essa coisa de ficar dublando, né? É uma drag muito fierce, muito fina. Ela tem muito mais a mostrar e a gente percebe que a Mama Ru sabe disso, porque ela continua mantendo a Lil na competição pra graça e delírio de todos nós. Vamos pro próximo dia? É a sexta-feira. Sexta Down Under. Ai, meu dia preferido! Adoro! Eu tô amando! Sexta-feira é dia de Down Under, temporada 4, episódio 2, Mr. Right ou Mr. Right Now. É o cara certo ou o cara aqui agora? Alguma brincadeira aí com esses nomes. Era um musical, gente. Aí, ó, outro musical que faltou antes e sobrou depois. E dessa vez o tema foi Greasy, inspirado na personagem de Olivia Newton-John. Elas se dividiram ali entre as boazinhas e as malvadonas. E elas tinham que fazer um verso e coreografar no palco. E aí eu pensei, nossa, as roupas das boazinhas não tá muito boa. E a roupa das malvadonas tava muito legal. Mesmo assim, as malvadonas foram mal e as boazinhas foram bem. Destaque pra Queen Kong, né, que participou do episódio, dando ali a mentoria pra elas de dança, né, da coreografia, ajudou elas a montar a coreografia. Nenhuma das duas bandas foram mal. Eu também não vou criticar a produção, que a produção faz o que quer, mas eu acredito que a música do primeiro grupo foi muito mais interessante do que o rock do segundo grupo, né. O primeiro grupo era as Sandy Boas, né, as garotas boas de vestido amarelo, e uma música mais no estilo Greasy. A segunda já era um rock, que eram as malvadas, com uma roupa justa, preta. Então ali não tinha muito volume, o estilo da música acho que não favoreceu, então acabou ficando uma apresentação um pouco mais entediante do que a primeira. Então realmente eu gostei muito mais do primeiro grupo. E destaque também que os grupos foram divididos por Michelle Visage, né? Ela só chegou lá nos bastidores, e aí, negaiada, fulana, beltrana e ciclana no grupo tal, a outra ali é boa, a outra ali é má, tá dividido. Beijo, tchau. Racers, Starter, Engines. E foi assim, e assim foi feito. Michelle fazendo um trabalho maravilhoso, entrando linda nos bastidores e entrando linda e digna, uma mulher cis, respeitosa na passarela e nos julgamentos. Michelle tá apresentando muito bem, né?
Eu tô colocando aqui no varal os musicais das malvadonas e das boazinhas aí. Arquétipos da Sandy, né? Facetas da mesma Sandy, da boa Sandy, da má Sandy. E aí, você falou então que a música das boazinhas estava melhor, apesar da roupa tá pior. É isso? Eu acho que a performance do primeiro grupo é mais icônico e característico com o que pessoas leigas de Grease como eu pensam. Então foi mais convincente, sabe? Aquele estilo que elas fizeram, que é mais característico de Grease. E a roupa também era mais volumosa. Eu acho que qualquer falha de coreografia numa saia rodada daquela fica perdida, né? Ninguém vai perceber tanto quanto um grupo todo de preto e lycra e bota, sabe? No desenho do corpo, no desenho da performance, fica mais fácil você ver se as pernas estão erradas, se alguém tá falhando, sabe? Então acho que o primeiro grupo convenceu mais e vendeu um conjunto mais hegemônico, pelo menos aos meus olhos de leigo. Eu gostei mais. O segundo grupo deu pra perceber inseguranças e falhas no desenrolar, além da música não ser tão boa e tão convincente. É mesmo, pouca gente se lembra que o final do filme, a personagem da Olivia Newton-John, a Sandy, ela se torna uma malvadona, né? E fuma cigarro. Então eu adorei quando eu vi todas elas segurando cigarro ali, né, no começo. Mas não se desenvolveu bem. Então elas perderam, as boazinhas venceram. E a passarela, o tema era transparência. E transparência não é renda. Não adianta chorar, né? Teve uma queen ali que serviu renda e depois ficou chorando nos bastidores. Elas foram criativas na medida do possível. A gente viu muito organza, gente. Não a vencedora do Drag Race Brasil, mas o tecido. Isso mesmo. E quem parou tudo nesse desfile foi ninguém mais, ninguém menos do que Lazy Susan. Meu Deus, eu caí pra trás. Sabe quando você tá sentado assistindo e você dá um ova da Espanha lá, da Ana Locking? Você, ova, it's a ova, honey. E é impressionante quando aquela gata entra com aquele look todo transparente, com um macacão reticulado nos órgãos genitais ali na teta, na perereca, tem só um reticulado, então não é obsceno, é uma obra de arte. E ela vem com uma coisa na cabeça, que acho que as pessoas já devem ter visto, que é uma hélice, uma coisa lá da China, que a hélice vai girando e faz um desenho de LED. Então ela faz um desenho por sobre o rosto, um rosto por sobre o rosto, e aquilo muda, é um holograma, transforma em outros desenhos. Foi fenomenal a passarela de Lazy Susan, tornando, na minha opinião, a melhor passarela, até agora dessa temporada, mas inegavelmente a melhor passarela que eu vi de todas as drags, de todos os programas dessa semana. Lazy Susan entra, você não tem como não se apaixonar pelo trabalho dessa gata. Ela é muito original, ela é muito fora do convencional, do que a gente tá acostumado. Ela vem sempre com uma coisa que ninguém tá esperando. Estavam esperando que ela fosse fracassar no desafio ali, né, da interpretação, da dança, porque ela não sabia dançar, né? As gatas pelas costas falando mal dela, zombando, né, que ela não ia entregar, e ela vem com essa passarela e calou a boca do mundo. Ela arrasou, né? No musical também ela fez uma nerdinha de óculos que ficava tentando acompanhar as outras e acabou até ofuscando as outras. Então, você vê que mesmo você não ter um dos milhares de talentos que a Ru coloca à prova, ainda assim dá pra passar e fechar com chave de ouro, né? Porque a Lazy Susan ganhou essa semana pela segunda vez consecutiva e só é o episódio 2, então ela tá ganhando sem parar. Esse holograma no rosto, eu fiquei chocada. Primeiro parece o símbolo do Global All Star, aquele planetinho com os dedos, você fala, que bonitinho global. Aí vem um monte de rosto, esses rostos olham pro lado, e aí vem uma borboleta, pousa na cabeça, aquilo vai se transformando em tantas outras coisas, que até os jurados ficaram babando, né? E eu amei ver Queen Kong, uma autoridade na Austrália, como ela tá fierce depois desse All Star. Algumas pessoas não entendem por que a
Queen Kong tá ali com tanto destaque é porque você não assistiu o Global All Star. Kong foi pra final maravilhosa, impecável, cheia de talento, cheia de comédia. Então foi muito bacana ver ela tentando ali ensinar, dando dicas pra coreografia dos grupos. E foi muito bacana o desafio também em si. Eu gostei das transparências. A gente vê que a Austrália também não é uma coisa que fica muito incrementada. Aí depois eles vão falar que o custo é diferente de você estar em Los Angeles. Mas enfim, elas entregaram esses sonhos de transparência. Peraí que eu já pego o nome dela. Olivia Dreams, gente. Olivia Dreams, ela fez Renda. E aí os jurados não gostaram porque Renda não é transparência. Ela ficou chateada. E ela teve que dublar mesmo. Dublou com a Lucinha, a drag de 10 metros de altura. E aí também fiquei com o coração na mão porque eu torço por Lucinha, meu Deus do céu. E a música tava ótima, uma música muito difícil de fazer. E graças a Deus, Lucinha fica mais uma vez. Eu espero que Olivia Dream seja feliz e não fique tão chateada. E volte em breve aí com muito mais, que tem um bom glow up. Olivia que vai sonhar em casa, né? Destaque pra Lazy Susan, pra mim a drag da semana, sem dúvida, a melhor de todas. Ela que ficou embasbacada de ter ganhado um desafio de dança. Ela falou, imagina as queens de Melbourne rindo de mim agora, porque eu ganhei um desafio de dança. Fiquei muito triste com a Lucinha, né? Como você diz, a drag de 20 metros, porque ela também usou ali um nude, né? Uma roupa que não entregou tanto. Ela no desafio de dança, não consigo lembrar muito. A Olivia Dreams foi sonhar em casa, porque Lucinha acabou vencendo o lip sync, mas me chamou a atenção que nenhuma das duas realmente entregaram o lip sync, né? A Lucinha precisa de urgentemente aprender a dançar para ela sobreviver, porque pelo que eu vejo, apesar de ela ter uma cara perfeita, de ficar belíssima, o carão nasceu para ser drag, aquela cara dela, ela tem que melhorar aí nos desafios e melhorar os looks, senão ela vai dublar muitas vezes. Então é bom ela aprender a dublar, viu? Porque teve momentos ali que ela tava, tipo, ela tá dançando na pista, bem molona, sem postura, sem estrutura, os braços moles, assim, tipo, tô dançando aqui com a minha amiga. Então não funcionou pra mim, mas ela sobreviveu, né, amiga? Sobreviveu. Pois é, várias se safaram ali, poderiam estar dublando também, não é só a Lucinha, adoro falar Lucinha, é Lucina Inocência, mas não é só ela que tinha que incrementar o vestido, né? A gente coloca ali um babado vermelho, tem que colocar 10 vezes mais, e ela serviu realmente esse look nude, com só uns contornos ali de uns frus-frus vermelhos, e não conseguiu entregar tanto. Eu me confundo ainda com o nome dela, então também achei que a Nikita Imman poderia ter colocado muito mais flor naquele look que ela serviu, e aos poucos a gente vai se familiarizando com ela. Tá mais fácil a gente decorar o nome delas e nos familiarizarmos com a aparência delas do que elas aprenderem a colar a peruca corretamente, né? Eu tô vendo a lista de nomes que você tá falando, também não me familiarizei com o nome e lembro da peruca de muitas delas ou mal colada ou aquela tela da lace com um tom diferente da pele, um acabamento ruim. Então elas precisam de melhorar isso urgentemente. Algumas não são muito boas e isso também faz com que Lazy Susan se destaque muito. Pra mim, os destaques desse Drag Race têm sido a Lazy Susan e a Vibe, né? A Vibe também é uma drag muito fierce, ela se monta muito bem, parece que ela tem aí um tempo de carreira e ela nunca decepciona nos desafios. Se bem que estamos apenas no segundo episódio, né? Mas, enfim, tô gostando do Drag Race Down Under dessa temporada, viu? Não estou decepcionado. A gente fica aí reclamando de outras edições em outros países que tem problema de áudio, problema de vídeo. Esse não tá tendo problema nenhum. Pra não falar que eu não reclamei de nada desse programa, eu não suporto aquela luz projetada no fim ali no painel do palco, no cenário. A parede no fundo do palco? Isso, eles projetam umas estrelinhas ali, horas é umas bolinhas, horas é uma estrelinha, horas são uns quadradinhos, aquilo fica parecendo decoração de festa de buffet, então acho desnecessário aquele canhão projetando na parede, acaba com a minha ilusão, até porque o painel da parede do fundo não é longo o suficiente, sabe, na horizontal, ele também quebra a minha ilusão, então precisa de urgentemente melhorar aquilo ali, mas tirando isso, gata, não tenho o que falar, sabe, tá indo muito bem. Que bom que sobreviveu e que voltou aí pra uma nova temporada, né, a gente poder continuar acompanhando as drags do Down
Down Under, né? Um beijo pras minhas amigas que estão na Austrália. É verdade, né? Muitas amigas aí na Austrália. E elas são assim mesmo, elas metem o louco, igual a Lazy Susan. E realmente a vibe, se não tivesse a Lazy Susan, a vibe já estaria se destacando a essa altura. Eu gostei muito do look da Brenda Bassett também. Da Carnan Ford eu achei qualquer coisa. E das outras em geral, não sei, eu acho que elas têm outros talentos, sabe? De repente essa coisa aí de ter que mostrar a transparência, deixou elas um pouco confusas. É, talvez, mas eu gostei do desafio também. Não vou reclamar igual reclamei da passarela do chapéu e da passarela do Sugar Daddy lá do outro país, não. Pra mim, uma passarela de transparência é um bom desafio para as drag queens poderem executar e mostrar a originalidade, né? Então eu acho que dentro desse desafio, realmente a Lazy Susan se destacou demais, até porque a roupa dela era um plástico transparente, sabe? Um conjunto num plástico, num vinil transparente, e você via toda a parte de baixo, mas embaixo era um macacão reticulado, né? Que brincava ali com a coisa dos órgãos ali, né? Onde não podia aparecer, ela reticulou, então não precisou nem da câmera reticular, né? Foi muito bacana, além da cabeça. Então foi um desafio que deu para desenvolver muito bem a criatividade. Tô gostando dos desafios por enquanto. Foi muito bem pensado. Outro look que eu gostei muito foi da Freya Armani. Ela tava com um rosto azulado, esverdeado, uma coisa meio natureza, com galhos em volta do rosto. Mas os jurados não gostaram nem um pouco. Ela até achou que ia dublar. Ah, não soube explicar, né, Mona? Os jurados perguntaram o que ela queria representar com aquele look. Ela falou que era meio que uma fada, meio que uma criatura da floresta, meio que uma rainha, e ela meio que não conseguiu enganar os jurados, né? Realmente tinha um rosto bonito, uma cabeça bonita, mas também não sentia ali o lance da... Ela ficou no bottom, né? Foi uma das piores, né? Mas ela precisa se esforçar, viu? Porque o look não pode ser explicado, né, amiga? O look tem que ser vendido, os jurados têm que olhar e entender, e pronto. Ficou no bottom, sim, achou. Eu até pensei que outras poderiam dublar, mas não ela. Principalmente no lugar da Lucinha, pra Lucinha conseguir aí recuperar o fôlego e seguir com esse jogo que tá apenas começando. Vamos pro momento mais esperado? É tão óbvio. Quem será a drag da semana? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai Ai, ser? chegamos no momento mais esperado. Meu Deus, eu tô em dúvida. Eu não pensei nisso, eu não tava preparado. Você me pegou de surpresa, e agora? Deixa eu ver. Bom, eu pensei que as irmãs Boleto seriam a drag da semana. Mas depois que Lazy Susan apareceu com aquele projetor na cara, olha, não sei nem falar, não é um projetor, é um holograma, uma coisa muito louca que ela comprou no AliExpress. Então, Lazy Susan de novo, drag da semana. É o que a gente quer, como diz Michelle, é o que a gente quer. Eu fico muito interessado em entender o que as drags mais jovens chamam de futuro do drag, né? Porque quando a gente assiste um programa desse, o que eles estão buscando é uma drag que represente o futuro do drag, né? E então, por algumas vezes, a gente viu drag queens, até mesmo old school, sendo premiadas, né? Coroadas. E o old school não é necessariamente o futuro do drag, mas há que se entender que nesse universo drag várias vertentes são possíveis, né? A gente discute aqui, num dia da semana a gente tem um universo drag que são todas monstrengas, elas não cabem no universo drag race, então elas estão lá no universo do Drácula. E aí você vê que no universo Drácula, a gente ficou muito apaixonado na Espanha, que tinha umas drags que faziam referência aos Club Kids, né? E perdemos elas, né, ao longo da competição, muito rápido. E aí você vê uma drag como essa aqui no Down Under, que é a minha querida e amada Lazy Susan, que desde a primeira vez eu fiquei encantado com o estilo dela. A gente vê que o futuro do drag também está no old school do drag, né? Porque na primeira semana ela ganhou um desafio com uma estampa toda floral, com a cara toda estampada de floral, e não era necessariamente uma drag queen, era uma pessoa toda estampada e fazia referência a um personagem do Club Kids, um personagem original do Club Kids, que alguém que estava na bancada, inclusive, conhecia
conheceu. E então isso é uma referência do passado. Aí nessa semana ela vem com uma máscara futurista, fazendo uma coisa totalmente diferente. Então a gente consegue ver aqui nessa drag a esperança, né, de um estilo de drag que possa abranger tudo isso, né, e personificar numa única drag todos esses estilos, né, todas essas gerações de drag, e não ser necessariamente uma drag fish ou uma drag apenas de performance, mas uma drag que tem um conceito que passa pela passarela e te deixa pensando. A Lazy Susan me deixou uma semana inteira pensando nela semana passada, e essa semana de novo, e tô eu aqui de novo, só penso em Lazy Susan. Então eu acho que essa marca ela pode ir muito longe, e eu fico muito feliz de ter uma drag dessa participando de um programa desse, e a gente possa conhecer essa arte, sabe? Até onde essa arte pode ir. E realmente a Lazy Susan me surpreendeu essa semana. Parabéns pra ela, é a drag da semana. Não precisava de ter falado tanto pra falar que ela é a drag da semana. Dá nada não, depois a edição edita, né, produção? É. Lazy Susan realmente merece todas as palavras e muito mais, que ela arrasou nessa semana, que é uma semana que tem Drácula, né? Não é o ano inteiro que tem Drácula. Então, algumas aí que eu quero falar, e eu quero fazer o icônica ou micônica, e eu escolhi do Drácula e do Drag Race Espanha. Então vamos começar com o look vencedor de Grey Matter. Icônica ou micônica? Icônica. Icônica. O look da Yuri era uma flor com pétalas em volta da cabeça, tudo bem preto e branco. Micônica. Você achou que ela não conseguiu chegar no objetivo? Eu achei que eu não teria medo de uma flor, mesmo num filme preto e branco antigo. Não teria medo de uma flor, até porque não é nenhuma planta carnívora. Tem aí um filme antigo, né? Um clássico antigo das plantas, né? Que se revoltam lá. Não lembro o nome do filme agora, mas eu já assisti. Mas nem isso ela atingiu. É na Loja dos Horrores. Exatamente, mas ela não atingiu. O tecido era muito barato e as pétalas... Mas ela teve um problema com o look, e também eu fiquei sabendo. Então ela teve que improvisar alguma coisa ali, mas não foi icônica não, amiga. Não gostei. Eu achei que ela fugiu do desafio, porque não é uma coisa de terror antigo. Seria até de videogames novos. No Undertale, que a gente tem medo da flor. Mas pra mim tá icônica. Se não fosse considerar o desafio, seria icônica. E outra coisa que parece videogame mais recente foi a Pai. Pra mim, a Pai também tava icônica. É Pi. Eu gostei, eu acho que é uma foto bonita. Ela... Ai, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Não tem, né? Tem que ser uma coisa ou outra. Eu acho que é icônica também, não é icônica não. Ninguém vai se assustar com isso, pode até estar na carreta furacão. Entendi. É o bicho-papão das crianças, né? Talvez as crianças se assustem. Se eu fosse criança e visse isso no escuro, eu ia ficar com um pouco de medo. Mas, em relação ao desafio e as concorrentes, então eu não acho que ela entregou tudo, não. Pra mim, tá entre as piores. E a Aurora, eu nem vou falar, né? Micônica total, tanto que ela foi eliminada com aquela cara de papel machê. Dá pra fazer papel machê bem executado, bem pintado. Não precisa ser daquele jeito. Acho que ali o problema que os jurados viram é que não dava pra ver a cara dela, então ela tava toda desmascarada, né? Não era uma prótese, era uma máscara mal feita, vagabunda, e o pé não tinha sapato, ela enfaixou umas coisas no pé e não convenceu os jurados. Realmente não vendeu, micônica, tanto é que foi eliminada. Boa sorte pra ela. Ah, ela vai ter sim. Agora vamos falar um pouquinho dos looks do Drag Race Espanha. 3 looks apenas. Eram os 4 elementos, né? Então, primeiro, Maggie Ellon. O que era aquilo? Cheio de bolacha, com os medalhões pintados ali com os elementos, numa armação, uma grade em formato de vestido. Ela entrou toda de branca. Eu achei aquilo horroroso. Nossa, a Maggie Ellon, não sei nem como ela não dublou com aquilo. Olha, amiga, você tá sentada? Eu vou te contar. Sabe aquela página? Tem uma página no Instagram que se dedica a encontrar a referência dos looks do Drag Race, né? De onde eles vieram do mundo real. É claro que deve ser uma pesquisa do Google Imagens, ele joga ali e acha uma imagem relacionada. Mas eu vou te falar, este look já passou por uma passarela. Eu não sei te dizer em qual Fashion Week do mundo, pode ser Barbacena Fashion Week, mas ele já esteve em uma passarela. Não este look, mas esta mesma ideia, um pouco
pouco melhor executada, mas exatamente desse jeito. Eu vi uma modelo com este macacão branco, com todo o bordado ali de flores pelo macacão, e as pinturas nesses discos, né, porque é uma estrutura, né, branca, imitando um vestido, e tem uns discos espalhados como se fossem esboços de pintura de um artista que tá no meio de um trabalho, né? No final parece que é um artista que tá pintando e ainda não terminou todos, né? Nem tem todos os discos, inclusive. Tem esse mesmo look com outras paisagens melhores pintadas, inclusive numa passarela num Fashion Week desses. Então ele é um look plagiado, ela falou que foi um amigo que pintou pra ela, mas é um look plagiado. Então se é pra plagiar, plagia uma coisa melhor, sabe? Não vendeu os 4 elementos aí, não. Mas ela foi muito bem no desafio anterior, mas o look é icônico. Esse lugar onde dá as referências chama Spilling the G&G. Não, Spilling the G&T. E também é um podcast. Então é Spilling the G&T Podcast. Quando a gente quer saber a referência dos looks, é um lugar que passa toda essa informação. E realmente Maggie Ellen usou um look de Jean Paul Gaultier da primavera de 2020. Só que o look do Jean Paul Gaultier tá bem diferente do que a Maggie Ellen mostrou ali. Tem medalhão até sobre o peito, ela só conseguiu 3 andares, e ela espaçou bem mais essas figuras aí pintadas, do Jean Paul Gaultier é bem mais próxima uma da outra, e é muito bonito porque são desenhos de flores, folhas, são desenhos muito mais detalhados. Eu acho que esses desenhos que a Maggie Ellen fez também foi o que despertou o horror em mim. Sim, deixou muito a desejar. Quando a gente descobre, a internet é maravilhosa, quando a gente descobre a referência dos looks, né, porque nessa vida nada se cria, tudo se copia, né, aí a gente descobre de onde veio o look, veio o original, aí fica muito difícil de aceitar, por mais que pareça original, pra Espanha é muito difícil, porque eles têm Ana Looking ali na passarela, que é alguém que trabalha com moda. Acontece de chegar looks ali, ela saber a referência exata, quem é o estilista, de que ano, e então não dá pra enganar. Então se for pra vir com uma referência que seja fidedigna, ou melhor, né, pegue a referência e transforme em outra coisa. Aí você foge do reconhecimento da referência. Então, com ou sem Gaultier, Maggie Ellen está icônica ou icônica? Micônica! Bubu, icônica pra mim também. E outra icônica, já adiantando, Marianne Stars. Ela fez um look todo vermelho, com um leque, falando que era fogo. Uma bota muito alta, com uma calça muito frouxa. Marianne Stars, não é assim que se faz o programa, sabe? A produção do programa tava confiando em você. Fosse trazer aí não só enredos, fofocas e drama, mas também looks. Eu não sei nem como definir esse look. Enquanto você falava, eu pensei, prostituta de fralda, gaúcho disfarçado de pombagira, eu não sei. É uma coisa tão barata, um vermelho barato. Parece que ela tá com uma lingerie barata, e uma calça enfiada dentro de uma galocha, de uma bota vermelha, toda um tom só. Tá horrorosa, um leque barato de renda, uma renda barata, uma peruca barata. Então ela que é tão estridente, tão a rainha do concurso, a venezuelana, a mulher mais linda do mundo, né? Uma pessoa que até incomoda na competição por ser tão estridente, se achar tão perfeita. Esse look dela realmente é uma decepção. É um gaúcho de lingerie, né? Um gaúcho da cintura pra baixo e uma prostituta da cintura pra cima. É micônica. Totalmente icônica. A Nina Delantro, pra mim, tava muito melhor. Estava icônica. Ela até cuspiu fogo, tinha umas penas de fazão. Era uma coisa bonita, cara, chique, coesa. E, infelizmente, ela teve que dublar mesmo assim. E ela dublou com a Angelita La Perversa, que também tava icônica. Todo mundo xoxou o look do Capitão Planeta, mas pra mim esse look é tudo na vida de uma pessoa. Angelita La Perversa, o look icônico. Icônico. Capitão Planeta, icônico à perfeição. E é o Capitão Planeta mesmo, né? Você vê que ela veio ali uma linha meio Galavaro, né? Sem Aquendá, tá sacuda como Capitão Planeta, tá icônica. Belíssima. Um dos melhores looks da semana da franquia Drag Race pelo mundo. Uma pena que ela não sobreviveu à competição com as novinhas egoístas e estrelistas. Jamais merecia ser eliminada com esse look.
look. E eu tenho certeza que os shows que ela fizer por aí, vai todo mundo pedir esse mesmo look, viu? É muito comum. Lembra quando a gente foi ver a Acid Patty e ela tava com look de eliminada também, da Madonna grávida em Bad Time Stories? E é isso que o público quer ver, né? A gata nos seus últimos looks. Eu acho que ela pode aí se ressurgir, né, das cinzas aí, fazer um Capitão América Fênix aí, né, com este fracasso que ela teve no programa, transformar isso num grande sucesso da carreira dela. Angelita, que saiu aí com uma reprovação muito grande do público pelas reações da internet, mas a gente sabe que o ódio e o amor são duas faces de uma mesma moeda, né? Então, em tempos de internet, quanto mais te odeiam, mais falam de você. Já dizia, inclusive, Dercy Gonçalves na época do fax, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, acredito que a Angelita terá um grande pós-Drag Race. Espero que sim, porque ela tem muitos anos de experiência, ela é old school e o mundo precisa de drag old school, nem que seja de vez em quando. E ela também passou por tudo isso que a gente discutiu sobre as questões de trabalho pra drag, que não tem muito benefício. Então tem que revisar tudo isso. Se tá ruim pra elas com 20 anos, imagina pra Angelita com mais de 40, né? Eu diria que a moral da história é procurar entender quanto de amor existe no ódio e o quanto de ódio existe no amor. Grande lição, grande aprendizado. E assim, né, vamos valorizar as pessoas, respeitar os seres humanos nas suas individualidades e entender que drag queens são personagens. Muitas delas fazem isso só pra fazer trabalho na noite. Então você vai conhecer sim uma drag mais cheideira, uma drag mais arrogante, uma drag mais metida, outra mais humilde, uma que não gosta de tirar foto, mas elas estão performando as suas subjetividades nas suas drag queens. Muitas vezes elas estão devolvendo ao mundo coisas que elas também receberam do mundo. Então entendam, são apenas personagens, sabe? Para muitas delas é uma fuga também do mundo real e é onde elas extravasam. Então compreendam as drag queens, respeitem as drag queens, mesmo principalmente as mais velhas, que foram quem pavimentou o caminho para essas drags novas surgirem, né? Então ela saiu sim, mas saiu com respeito, ovacionada por representar a história do drag, né? Por ser sim um personagem icônico, e nenhuma drag novinha de Instagram ou de TikTok pode destruir a história de uma drag, né? Que esteve aí desde os piores e mais difíceis momentos até receber o reconhecimento só lá com 40 anos, quando surgiu um programa onde ela pode brilhar, porque até então era tudo gueto, né? Tudo baixo orçamento, tudo muito difícil, e elas resistiram e chegaram até aqui. Então respeitem as bichas mais velhas, respeitem as veteranas. É isso aí. Gosta de drag, tem que saber lidar com todas, as nível hard e as nível easy. Vai ficar só lidando com drag fácil de lidar? Tem que lidar com drag difícil de lidar também. Nem tudo na vida você vai ficar só no nível mais fácil de competitividade aí, ou seja lá como chamem isso. Mas e você? Você mesmo, querido ouvinte do futuro que está nos acompanhando nessa gravação, já se inscreveu? Já avaliou? Já compartilhou? Ah, mas eu gosto quando vocês falavam de política. Tem também. Ultimamente a gente tem participado do Vozes Progressistas, programa maravilhoso da Lua Santos, e a dica é seguir lá também. Então, Vozes Progressistas, para quem gosta de falar de política. E logo vai sair o episódio do Sem Sinal novo, mais 2 especiais pela frente, só coisa boa. Então vem com a gente nessa chalana de emoções e bora seguir. Você é de seguir de volta, Pembinha? Quem segue se segue de volta? Como que é? Olha, eu sigo todo mundo de volta. Eu adorei isso que você falou. Amei, amei, amei. Porque assim, né, o pessoal fica, ai, mas eu gosto quando tá falando de política. Ai, quando tá falando de escândalo. Quando tá falando dos babados das gays, quando elas se metem em confusão. Mas, assim, pra gente acompanhar o universo Drag Race ao longo de toda a semana e conseguir fazer o Tudo Drag, nos exige uma dedicação muito grande. Então não dá pra parar e falar, juntar as notícias e falar de política. Então a
aconteceram muitas coisas ao longo da semana, às vezes não dá tempo da gente fazer um especial. Então a gente corre lá pro Vozes Progressistas no TikTok e a gente participa das lives de política do Vozes Progressistas, que é um lugar seguro, um lugar onde as pessoas realmente fazem a diferença, onde pessoas que sobem para falar são pessoas que entendem do que estão falando. Então é muito bom também a gente ter essa parceria com ela, a gente fala dela aqui, ela fala da gente lá, e pra mim é muito melhor estar ali no lugar seguro, falando de política com quem entende, do que tá dando pitaco aí por outras redes tóxicas, né? Ou passando vergonha. Então a gente vai preparar um especial aí de política logo, mas assim que a gente conseguir cumprir a meta do Drag Race aqui, né? Devagarinho a gente vai colocando a casa em ordem. Ah, sim, vai tudo entrando na fila e aos poucos vai saindo. Por isso não deixe de se inscrever. E já estamos aqui há 1h30, temos, né? Claro, temos missão cumprida, que maravilha. Antes a gente fazia um episódio só, era 1h30, 2 horas. Agora a gente consegue falar de 5 episódios em 1h30, já tá ótimo. Nossa, adiantou muito a vida. E vamos logo gravar aí nosso especial. A gente tem que falar aí sobre as eleições americanas, né? Aconteceu muitos bafões aí essa semana. No próprio universo gay, ou nem tão gay assim, também aconteceram alguns escândalos. Então assim que possível a gente aborda esses outros assuntos, né? Com certeza. E vai tudo entrar misturado, assim como era lá no Global Stars, que de vez em quando saía uma coisa diferente. Vai acontecer aqui, enquanto a gente faz a cobertura do Tudo Drag. De qualquer modo, estaremos aqui na Resistência, né? Eu acho que o mais bacana, Acre, eu sei que assim, é muito bacana também falar de atualidade, de notícia, de política, né? De assuntos que mexem, inclusive, com o estômago das pessoas. Mas é muito bacana também a gente ter essa abstração, né? E tá aqui falando de arte, de coisas que também são interessantes. Às vezes as pessoas ouvem o nosso podcast e pensam, nossa, mas esse programa, onde que eu acho? Como que eu faço para assistir? Então, o universo drag você encontra todo na UOL Present Plus. Você vai ter que pagar um streaming, claro, ou você faz uma boa pesquisa por aí, por redes sociais e outras fontes. Você consegue também acompanhar todos esses programas que a gente está abordando aqui. Quem gosta já sabe aonde encontra, né? Na famosa Biblioteca de Alexandria, né, Acre, que você fala. E... a Biblioteca de Alexandria, são outros buracos, né, mas dá certo também. Sim. Então quem quer acompanhar esses programas que a gente está discutindo aqui toda semana para continuar ouvindo o podcast, ter fundamento do que está ouvindo, porque eu sei que tem muita gente ouvindo, mas não sei se estão vendo todos os programas. Então minha recomendação é essa. O All Present Plus, toda semana, as atualizações de todas as temporadas vão estar lá, que é o streaming de Mama Ru, e outros buracos que vocês fazem uma pesquisa ou mandam um e-mail pra gente, que a gente responde pra vocês quais são os buracos. Buracos só por direct. Só por direct. E tem o Drácula na reserva e Movision, né? A Tristan Soledad, do Drag Race Brasil, maravilhosa, que eu amo de paixão. Ela fez aí uma campanha pro Drácula na reserva e Movision. Falei, ai, que bom, tá vencendo na vida. Às vezes a gente fica triste. Ela foi a primeira eliminada, né? A gente fica triste, mas a vida continua e as drags continuam fazendo sucesso por aí. Olha aí que exemplo bacana do quanto é importante isso, né? Abordar o que elas fazem, acompanhar o trabalho delas, né? Discutir o trabalho delas, gostar ou não gostar, mas engajar, procurar redes sociais delas, seguir. Então você veja que é uma bicha que participou aí da primeira temporada do Drag Race Brasil, uma edição assim, quase que experimental. Ela foi a primeira eliminada, veio de lá de Belém do Pará, faz um estilo de drag monstruoso, diferente das profundezas da Amazônia. Então a gente sabe que já é um pouco outsider, né? Assim, as pessoas não vão preferir contratar uma drag que tem um estilo tão alternativo em relação a uma drag com estilo mais first, bate-cabelo e escambau. Então olha que alegria você ver que uma pessoa de lá daquele lugar, né, de tão longe, agora tem aí até um contrato que tá aí divulgando até Reserve Movision. Isso é muito bacana, sabe? A gente tá ajudando pessoas a conseguirem trabalho, tá engajando o trabalho dessas pessoas maravilhosas que fazem arte. E todos nós precisamos de arte. Dentro e fora do Brasil, viu? Que várias World Girls foram pra cá, fizeram shows aqui em terras nacionais. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso também. Bianca Del Rio fez show até no Nordeste, gente. E quem esteve por aqui também foi a Angélia com Lemon e Marina, ai meu Deus, a Marina das Filipinas, Marina Summers. Aí ela criou
uma hashtag que é Brasilipines. As Brasilipinas, nossas primas, né? Jamais te esqueceremos. Volte sempre, Marina. Olha que bacana, né? Olha a importância do programa, porque onde elas iam mostrar o trabalho delas, terem um reconhecimento e conseguirem fazer uma viagem de trabalho aqui pro outro lado do globo terrestre, sabe? Então, isso realmente modifica a vida delas, sabe? Dá um novo status, não se trata de riqueza, de status social, mas assim, todo artista quer ser valorizado, quer ser respeitado, quer ter um público, quer que as pessoas reconheçam, né? No mínimo reconheçam o esforço do seu trabalho. Então, que bom que elas podem viajar o mundo todo, né? Com a arte delas. Eu fico muito feliz. Eu sempre adorei show de drag, desde a primeira vez que eu entrei numa boate na minha vida. Eu adorava as intervenções das drags na vida noturna. Então, hoje elas têm tantos outros lugares, né? Para interferir, né? Para mostrar esse trabalho. E também para fazer o social do universo gay, né? Porque elas são, sim, a linha de frente do nosso universo, né? Elas são as verdadeiras heroínas do universo gay. Elas é que vão lá, botam uma armadura, uma peruca e lutam por esse universo através da arte delas, através da mensagem que elas passam com os shows delas, com as performances delas. Elas são as verdadeiras rainhas do universo gay e elas merecem respeito. Tem o DragCon também, né? Que é convenção. E aí tem no Reino Unido, tem em Nova York, tem em Los Angeles, então elas não param. Elas saíram da noite e já estão em brunches e muito mais. E é muito bacana a gente ver uma drag queen prosperar, estourando aí a pipoca das crianças, como a gente diz. Como é o caso da nossa rainha Candy Muse, né? A rainha da polêmica, a bicha cheideira, babadeira, briguenta dos bastidores do Drag Race. Agora ela furou a bolha, né? Ela tá no House of Villains, né? Uma vilã representando nós gays naquela competição, onde eles colocam vários vilões de vários reality shows diferentes, né? Dentro de uma mansão, onde eles competem em provas pra ver qual é o maior vilão de todos. Então, assim, que bacana que elas saem do universo drag e já estão, assim, furando a bolha totalmente, estão competindo até pra ser vilã, né? Temos hoje o direito até de sermos vilões. Pois é, menina, Candy Muse tá arrasando no House of Villains, então acompanha também, porque ela tá dando verdadeiros shows ali, aulas para heteronormativos. E a Alyssa Edwards também participou do GOAT, Greatest of the Now, uma coisa assim. E ela também arrasou, né? Ela não durou muitos episódios, mas também arrasou. E foi exibido antes do Global, então quando a gente viu ela de volta pro Global, a gente vê a drag saindo para outros programas, participar com héteros e depois voltando para outros programas, competir com drag queen novamente. É uma loucura e é por isso que a gente acompanha tudo bem de perto por aqui. Com certeza, porque mais do que acompanhar um reality show, né, e perceber o comportamento das pessoas ou julgar como a gente faz num Big Brother ou nesses outros genéricos de Big Brother, que a gente fica, é falsa, é mentirosa, é fingida, mata. Aqui a gente tá julgando uma outra coisa, né, a gente não tá julgando as pessoas, a gente tá julgando a arte delas, né. Então isso também nos tranquiliza, né, porque não estamos jogando ninguém debaixo do ônibus. Nossa pretensão aqui é contemplar, né, e valorizar cada vez mais o trabalho dessas quengas, dessas quingas. Essas quingas. Então é isso, né, gente? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Alguma consideração final? Beijo, tchau! A gente encerra de novo com elas mesmas, as divas irreais. E a gente se vê no próximo programa. Beijo, beijo, amo, amo. Não era o melhor dia e me apresentaram você, algo que eu nem queria, mas alguém conhecer. E você bem que se esforçou, teve carisma e fez rir. Quanto mais você falou, mais eu queria era sumir. Agora não tem jeito, eu já até sei como será. Não é pelo que tenha feito, é o que quero evitar. É de um gosto amargo, misturado com acidez. É pesado esse cargo pra azia, não dou vez. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Desacelera aí, quantos anos você tem? Não vou aplaudir quem não gosta de ninguém. Leia o ambiente, pensa antes de falar. Comigo é diferente, eu não vou
vou te suportar. Me ignora agora, é um favor que você faz. Nunca vai ser hora de mim você ir atrás. Não estou com tempo, vai caçar o que fazer. Não é o melhor momento para você me conhecer. Para o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo eu me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. O problema vigente é que não estou disposta. Até seria diferente se estivesse na escola. Eu não tenho tempo de esticar este chiclete. Não fique de lamento, sou o que você não merece. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar.